Estamos iniciando mais um programa Evidências, um programa em busca de fatos que comprovem a veracidade da Bíblia Sagrada. E eu quero oferecer para você um curso bíblico totalmente grátis. É só telefonar para 0 operadora 12 21 27 31 21 e solicitar o nosso curso bíblico inteiramente grátis. Também pode ser pelo e-mail evidências@novotempo.org.br. O programa Evidências, eu lembro você, é um programa que busca fatos que comprovem a veracidade da Bíblia Sagrada. A filosofia vem do grego. Na realidade, significa amante da sabedoria. Quem foi o primeiro filósofo? Será que foi Adão? Ou será que a filosofia surgiu na Grécia? Professor Rodrigo Silva, especialista em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém, professor de filosofia no Centro Universitário Adventista, UNASP Campus 2, em Engenheiro Coelho, vai falar sobre esse tema tão impressionante. Afinal de contas, doutor Rodrigo, de onde veio a filosofia e em que ela ajuda a gente compreender um pouco a respeito da Bíblia Sagrada? Todos os que têm a oportunidade de cursar estágios da vida acadêmica desde o ensino médio até o doutorado ou livre docência já tiveram pelo menos um contato introdutório com a matéria de filosofia. Esta disciplina, muitas vezes injustamente compreendida e, portanto, não apreciada, reproduz uma forma de curso numa das mais fantásticas representações da racionalidade humana. É por isso que você encontrará a matéria de filosofia como disciplina nos mais variados cursos acadêmicos que se conhecem, desde o direito à matemática, passando pela pedagogia e chegando inclusive à arqueologia. Não é por menos que o doutoramento em muitas instâncias seja reconhecido pela sigla PhD, que significa doutor em filosofia, a despeito da tese ou dissertação versar sobre outra área do conhecimento. A etimologia da palavra filosofia já explica sinteticamente tudo aquilo que ela representa. Afinal, filosofia é uma palavra que vem do grego philos mais sofia, que quer dizer literalmente amigo ou amante da sabedoria. De um modo geral, o filósofo é aquele que faz perguntas com o fim de obter a verdade última acerca de todas as coisas. Do ponto de vista da história das religiões, esta busca pela verdade não é nada menos que a busca pelo próprio sentido da vida, a busca pelo conhecimento de Deus. Afinal, o que é o religioso senão um filósofo refletindo sobre a sua fé? Olhando por esse prisma, é possível dizer que todos, independente da sua formação acadêmica, sejam informalmente filósofos ou pessoas em busca de um significado para a vida. Afinal, quem não parou para refletir sobre a existência humana no momento de dor, da perda de um ente querido ou do nascimento de uma criança? Quem não ficou extasiado ou emocionado diante de um imenso temporal ou, quem sabe, perante a tranquilizante visão de uma campina florida que aparece muitas vezes como um refúgio em meio das tribulações da vida? Se você já fez isto alguma vez, pode considerar-se um verdadeiro filósofo. Mas existe ainda algo interessante sobre a filosofia que explica por que esta temática aparece justamente aqui, num programa voltado à arqueologia bíblica. Afinal, se filosofar significa buscar sabiamente o sentido da vida, então devemos, arqueologicamente, nos perguntar sobre desde quando o homem exerce essa faculdade mental. Se atentarmos para a Bíblia, descobriremos que esta é uma atividade que começou com Adão e Eva desde o dia em que foram criados e colocados no Jardim do Éden. Deus, exatamente no ato da criação, dotou ao primeiro casal da faculdade humana do dom, da reflexão, da investigação positiva, enfim, do desejo de conhecer. Adão, portanto, seria o primeiro filósofo da humanidade. Mas se você estudar alguns livros de história da filosofia, verá uma opinião diferente. O senso comum de muitos historiadores
afirma que a filosofia nasceu no final do século VII e início do VI século a.C., nas colônias gregas da Ásia Menor, mais propriamente na cidade de Mileto. Mas foi em Atenas que ela se tornou mais expressiva, dando à cidade o título de capital do conhecimento humano. Não obstante, foi o sábio Tales, da cidade de Mileto, que viveu entre 639 e 547 a.C., aquele reputado como o primeiro filósofo grego. E foi a sua acertada previsão de um eclipse solar, ocorrido precisamente em 28 de maio de 585 a.C., que marcou para muitos o dia e a hora do nascimento da filosofia no mundo. O problema com esta visão é que, se considerarmos desde a invenção da escrita até ao eclipse de Tales, teremos um hiato de aproximadamente 2.000 anos de raciocínio humano que simplesmente é descartado pelos compêndios de história. Como se não houvesse filosofia antes da Grécia. John Burnet, antigo professor das universidades de Edimburgo e St. Andrews, escreveu em 1915 um tratado a respeito do que ele chamou de a aurora da filosofia grega. Ele defendia uma tese de que simplesmente não havia nada de filosófico antes da Grécia, ou seja, nada que pudesse ser chamado de filosofia. Para ele, foi o milagre grego que trouxe o sistema filosófico para a humanidade. O máximo que alguns autores admitem é que havia antes da Grécia não uma filosofia, mas uma sabedoria popular, misturada com conceitos de religião. Este é o pensamento, por exemplo, do clássico professor de Cambridge, Francis M. Cornford, que escreveu o livro Da Religião à Filosofia, largamente conhecido no mundo acadêmico. Por mais que respeitemos estes eruditos, devemos questionar um pouco esta afirmação de que o raciocínio pré-grego não devesse ser chamado de filosofia, mas apenas de sabedoria. Afinal, se filosofia significa o amor à sabedoria, que sabedoria anterior é esta que não podemos amar, que não podemos sequer chamar de filosofia? A explicação talvez esteja na própria definição dada por Cornford, ou seja, a filosofia oriental anterior a Atenas buscava em Deus o momento exato para refletir sobre a existência humana. Já a mentalidade de herança greco-ocidental parecia ter banido a divindade de seu discurso filosófico, trocando-a meramente pelo mecanismo racional analítico. A figura de um Deus soberano, transcendente, deixou de ser um desejo da humanidade para se tornar um intruso em nossa existência, alguém de cuja face tentamos desesperadamente fugir, como aliás fizera o próprio Adão após a sua trágica transgressão no Jardim do Éden. Contudo, um estudo arqueológico das culturas que antecederam a filosofia grega nos mostrará que já havia, antes de Tales, Platão ou Aristóteles, outra filosofia pré-grega ou oriental de características bastante peculiares. A filosofia clássica que a seguiu foi motivada, ainda que por oposição, pelos contornos que a molduravam. E essa filosofia é tão antiga quanto a própria capacidade humana de raciocinar. Tomando a Bíblia como ponto de partida, é possível dizer que toda a busca pela verdade começa em Adão, que repassou para as primeiras gerações uma ideia de divindade que ele recebeu do próprio Deus em pessoa. Porém, devido à sua transgressão, aquilo que se lhe havia sido transmitido pela revelação de Deus foi sendo deturpado à medida que a tradição de suas palavras passava de geração em geração e se espalhava entre os povos que iam surgindo no mundo inteiro. Você já viu, por acaso, uma nota falsa de R$3? É claro que não. Uma pessoa pode até inventar uma nota de R$3, mas não falsificar uma. Só se falsifica aquilo que existe. Logo, se existe o falso, também há o verdadeiro que o antecede. Além disto, o falso ainda traz características do verdadeiro ao qual ele está falsificando. Assim, a arqueologia bíblica pode buscar a possibilidade de encontrar nas mais diversas e antigas culturas do mundo elementos que apontem para esta tradição adâmica, para aquela ideia de Deus que originalmente lhe foi anunciada desde o Éden. Durante muito tempo, acreditou-se que a noção de Deus foi fruto de uma evolução progressiva do próprio pensamento humano através dos tempos. É um conceito estranho que afirmava que a ideia de Deus evoluiu juntamente com a humanidade, passando por estágios primitivos como o animismo, feticismo, até chegar ao politeísmo e depois ao monoteísmo dos hebreus.
Contudo, estas teorias evolucionistas foram muito questionadas a partir do século XX por autores como o mundialmente famoso Mircea Eliade, que foi um dos maiores especialistas em história das religiões. Ele simplesmente não aceitava dizer que o politeísmo, em suas mais variadas formas, antecedeu o monoteísmo. Esse último, sim, seria o pensamento religioso original, do qual o segundo derivou por oposição e distanciamento. Nosso conceito